Pessoal, na aula de hoje nós vamos confeccionar essa bolsa em crochê, trabalhada com barroco, natural e o Max Color. Ela tem a medida de 33 centímetros de largura por 25 de altura, mas você vai poder fazer no tamanho que você quiser. É uma bolsa muito fácil e muito bonita. Vamos lá para a nossa aula? Nós vamos trabalhar com o barroco natural número 6 e o barroco Max Color na cor cinza de numeração número 8323. E para confeccionar a nossa peça, nós vamos trabalhar com a agulha de crochê número 3 milímetros. Nós vamos iniciar a nossa peça com um cordão de 35 correntinhas. Após ter concluído 35 correntinhas, você vai laçar sua agulha, vai introduzir na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha e vai distribuir pontos altos até chegar lá no final do seu cordão, sem pular nenhuma correntinha. Distribuir aqui uma sequência de pontos altos. Agora, eu cheguei aqui na minha última correntinha, onde eu já coloquei um ponto alto e vou colocar mais 8 pontos nesse mesmo buraquinho aqui da última correntinha. Então, eu vou ter um total de 9 pontos altos para fazer aqui a curvinha. Depois que você distribuir os 9 pontos no mesmo buraquinho, você vai obter a curvinha do fundo da bolsa. Então, eu laço e agora eu vou distribuir um ponto para cada ponto aqui da minha correntinha. Dessa forma aqui, olha, um pontinho desse lado, eu vou fazer outro pontinho para dar a volta, olha, sem pular nenhum, para que eles fiquem bem fechadinhos, ó. Um para cada um até chegar lá na última, aonde eu vou repetir os 9 pontos no mesmo buraquinho para fazer a segunda curvinha. Completei aqui o outro lado, preenchendo com os pontos altos. Cheguei na minha última correntinha, então, eu tenho um ponto alto do lado de cá e um ponto alto aqui. Então, para eu ter um total de 9 pontos para fazer a curvinha, eu vou colocar mais 7 pontos altos aqui no mesmo buraquinho, que é o meu último ponto. Então, eu vou colocar 7 e volto para a gente dar início à próxima carreira. 9 pontos altos para fazer a curvinha. Então, eu vou introduzir a agulha na minha terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vamos dar início à próxima carreira. Para não ficar nenhum buraquinho aqui, eu vou introduzir a agulha no mesmo buraquinho, vou trazer uma laçada e fazer um ponto baixo, que já vai contar como a minha primeira correntinha. Faço mais 2 correntinhas e agora eu tenho o primeiro ponto alto dessa carreira. Laço e vou preencher toda a volta desse fundo da bolsa, colocando um ponto alto para cada ponto de base, inclusive na curva. Não vai ter aumentos nessa carreira. Voltei para mostrar para vocês que aqui na curvinha eu vou fazer um ponto para cada um. Olha. Vai dar uma emborcadinha na peça, porque ela não tem aumento, e a gente já vai estar subindo a lateral da peça da nossa bolsa. Um para cada um, ó, sem pular nenhum pontinho. Vai querer emborcar. Olha, tá vendo? Já vai dando o formato, ó. A gente vai contornar toda a volta, distribuindo um ponto para cada ponto alto. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira, eu tenho aqui um total de 80 pontos altos. Vocês vão conferir, porque eu preciso ter um número múltiplo de 5. Então, eu vou fechar minha carreira com um total de 80 pontos altos. Vou fechar na minha terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo.
para dar início à nossa terceira carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos. Então, eu inicio fazendo uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer o primeiro ponto baixo. No seguinte, eu faço o segundo ponto baixo, no seguinte, o terceiro, no seguinte, o quarto, no seguinte, o quinto. Então, eu tenho uma sequência de 5 pontos baixos, vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vou pular nenhum ponto de base. Vou introduzir a minha agulha, olha, no ponto seguinte e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, iniciando outra sequência de 5 pontos. Então, aqui eu fiz o primeiro, no próximo o segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto. Faço novamente 8 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8. Prendo no seguinte e assim eu vou contornar toda a minha base e até finalizar a minha carreira com 5 pontos baixos, 8 correntinhas. Cheguei aqui nos últimos pontos, olha, comecei com 5, vou terminar com 5. E aqui eu vou botar a última alcinha de 8 pontos. 8. E vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente iniciou a carreira. Agora eu vou começar a trabalhar com o barroco natural. Não vou cortar o meu fio cinza. Aqui aonde a gente começou, eu já vou introduzir a agulha no mesmo ponto que eu finalizei a carreira, vou trazer a cor natural e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou trabalhar em cima dessa pontinha aqui, para eu não precisar fazer nó, e vou completar 5 pontos altos. Eu tenho 5 pontos baixos e vou fazer um ponto alto para cada um. Já tenho as 3 correntinhas que vão contar como meu primeiro ponto, vou no seguinte e faço um ponto alto. Laço no seguinte o meu terceiro ponto alto, no seguinte o quarto ponto alto e no seguinte o meu quinto ponto alto. Depois a gente pode cortar essa pontinha aqui. Vou repetir 8 correntinhas. Laço e vou aqui aonde eu tenho 5 pontos baixos e vou colocar um ponto alto para cada um, começando aqui no meu primeiro. As alcinhas elas vão ficando soltas assim mesmo. Depois a gente vai trançar para dar aquele efeito. Eu vou contornar toda a volta colocando um ponto alto para cada ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Ó. Tenho sempre 5 pontos, vou botar 5 pontos altos. Repito aqui as 8 correntinhas e vou fazer toda a volta dessa forma. Aqui temos a segunda carreira terminada, olha. Eu fiz os 5 pontos altos, 8 correntinhas e vou finalizar na minha terceira correntinha fazendo um ponto baixíssimo. Agora eu vou voltar a trabalhar com a cor cinza, que ficou aqui, eu não cortei. Então, eu vou introduzir no mesmo lugar e vou trazer uma laçada na cor cinza. Faço 1, 2, 3 correntinhas, que vai contar como um ponto alto, laço,
No ponto alto seguinte, eu faço meu segundo ponto alto na cor cinza. No seguinte, o terceiro, no seguinte, o quarto e no seguinte, o quinto. 5 pontos altos, 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço, vou lá nos pontos altos e faço um ponto alto para cada um. No primeiro, faço um e assim eu vou fazer toda a minha carreira. Ponto alto sobre ponto alto, pulando com as 8 correntinhas. E você vai fazer assim, dessa forma, por várias carreiras. As correntinhas vão ficar soltas. A gente só vai trançar as correntinhas no final, tá? Então, eu vou fazer aqui uma quantidade de carreiras. Eu vou crescer aqui a altura e volto para dizer para vocês quantas carreiras eu fiz. Você vai fazer dessa forma, trocando as cores, cada carreira de uma cor por várias vezes, sem mudar nada. Sempre 5 pontos altos, sempre 8 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui uma quantidade de carreiras e volto para mostrar para vocês. Observem aqui, depois que eu fiz essa primeira carreira com a cor diferente, eu fiz um total de 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras na cor cru e coloquei aqui uma última carreira na cor cinza. Eu vou finalizar agora a minha última carreira na cor cru, porém eu vou fazer diferente. Eu vou finalizar aqui a minha carreira na cor cinza, que eu fiz normalmente, os 5 pontos altos com as 8 correntinhas. E vou trabalhar agora na cor cru, ó. Vou trazer o meu fio, introduzir aqui no meu primeiro ponto, onde eu finalizei a minha carreira na cor cinza. Trago o meu barroco natural, faço 1, 2, 3. Vou fazer aqui os 5 pontos altos normalmente. 3, 4, 5. Então, agora eu vou puxar o meu fio, deixar ele aqui em espera, porque chegou o momento que nós vamos trançar as nossas alcinhas de correntinhas. Nós vamos fazer isso aqui, ó, para dar esse efeito. Olha como que fica bacana, né? Então, eu já fiz essa parte só para mostrar para vocês como é que fica. Nós vamos fazer isso aqui, vamos pegar a primeira correntinha, que é a nossa cinza, por baixo dela aqui, eu vou passar a correntinha na cor cru. Puxo, abro, de frente, pegando aqui de frente, eu trago a minha correntinha na cor cinza. Pode fazer isso aqui, ó, usa agulha. Entra pela frente, traz a correntinha na cor chumbo. Abre, aqui pela frente eu trago a correntinha na cor palha, ó, na cor cru, na cor natural. E assim eu vou fazer até chegar lá em cima, com todas as alcinhas. Prestando atenção para não esquecer nenhuma correntinha para trás, viu? Quando você faz esse trançado, você vai eliminar aquela abertura que tinha, então ela fica com a bolsa toda fechadinha. Vamos passar aqui para mostrar para vocês como é que fica lá no final. Olha, puxa a cinza, por baixo da cinza, traz a natural, trago a cinza, trago a natural. Depois você pode puxar um pouquinho para ajustar e vai finalizar deixando a alcinha cinza sobrando lá em cima, ó. Eu vou fazer aqui, trabalhar com todas as minhas alcinhas e volto para a gente dar continuidade à nossa última carreira aqui na cor natural. Olha só como é que fica quando você trançar todas as alcinhas.
Então, vai ficar lá em cima as alcinhas na cor cinza. Para finalizar essa carreira de alcinhas com esse efeito e prender as alcinhas, nós vamos fazer isso aqui. Já tinha feito, né, os 5 pontos altos antes de trançar as alcinhas. Agora, vou prender a minha alcinha cinza fazendo um ponto baixo, ó. Só isso, laço e vou aqui nos pontos altos na carreira anterior e faço novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pego a minha alcinha na cor cinza, que escapou aqui, vai ser normal. Elas vão escapar até você prender e vou fazer um ponto baixo segurando a minha alcinha. É só isso, vou dar toda a volta pra gente já partir aqui para finalização da abertura da nossa bolsa. Essa carreira aqui é só para prender as alcinhas. 5 pontos altos e um ponto baixo prendendo a alcinha na cor cinza. Não tem correntinha não, viu? Vamos lá, eu já vou voltar com a minha carreira pronta. Finalizei a carreira e prendi todas as alcinhas. Olha. Então, agora eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo e posso cortar o meu fio natural. Que a gente não vai mais trabalhar com essa cor. Depois, aqui pelo avesso por dentro, eu vou arrematar o meu fio. Vou puxar ele lá para trás e arrematar ele na parte interna da bolsa. Vamos retornar para o fio na cor cinza para fazer o acabamento. Vamos fazer uma diminuição para diminuir um pouquinho a abertura da bolsa, tá? Então, a gente vai fazer só pontos baixos sobre os pontos altos. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meu primeiro ponto alto e vou trazer o meu fio na cor cinza. E vou fazer uma correntinha só para dar início ao primeiro ponto baixo. No mesmo lugar, vou introduzir a agulha e vou trazer o meu fio na cor cinza. Um ponto baixo. No seguinte, eu faço o meu segundo ponto baixo. No seguinte, o terceiro. No seguinte, o quarto. E no seguinte, o quinto. Vou pular esse pontinho que nós demos aqui para prender a alça. E vou lá no ponto alto seguinte, olha, bem justinho. Então, essa vai ser a nossa diminuição da abertura, tá? Então, eu vou fazer pontos baixos somente sobre os pontos altos da carreira anterior, toda a volta. Posso fazer ele mais justinho, porque a intenção aqui é diminuir um pouquinho a abertura da bolsa. Pulo esse e vou lá sobre o primeiro ponto alto. Então, eu vou dar toda a volta e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Tô concluindo aqui a primeira volta, já fechou um pouco a abertura da bolsa. Vou passar direto aqui pro meu ponto, olha, sem fazer baixíssimo. Sobre esse ponto aqui, como se fosse na sequência de amigurumis, eu vou fazer outro ponto baixo, tá? Eu não vou fechar a carreira para não deixar marcação. Então, eu vou continuar por mais 3 voltas nessa mesma cor, ponto baixo sobre ponto baixo. Sem finalizar a carreira, em carreiras circulares mesmo, um ponto para cada um. Eu tô fazendo a minha segunda volta, então, eu vou ter aqui um total de 4 voltas para fazer o acabamento da abertura da bolsa, tá? Só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês e a gente já partir para nossa alça. Finalizei aqui as minhas 4 carreiras de pontos baixos. Olha como é que fica bacana e bem acabada aqui a abertura da nossa bolsa. Como eu não iniciei a carreira com ponto baixo normal, quando chegar
aqui, ó, no mesmo ponto que você começou as carreiras, vai ficar um pequeno degrauzinho, a gente vai finalizar fazendo um ponto baixíssimo. E vamos dar início à nossa alça. Você vai deixar a sua bolsa bem dobradinha. Olha. Vai marcar as laterais, porque nós vamos trabalhar os 5 pontos aqui na lateral da bolsa. Então, como eu já tô com o meu fio aqui, eu vou caminhar, vou trabalhar 5 pontos, sendo que o meu terceiro ponto, ele vai estar centralizado. Então, aproveitando que o meu fio já está aqui na lateral, porque eu vou trabalhar a alça com essa cor, vou colocar um marcador aqui para indicar qual é o centro aqui, bem a pontinha, e vou caminhar até que eu tenha 2 pontos antes do marcador. Deixa eu fazer assim para mostrar melhor. Se o meu centro da minha dobra é esse, então eu vou usar 2 pontos antes, o ponto que está o meu marcador e 2 pontos depois. Então, como eu estou aqui um pouquinho mais distante, eu vou caminhar 3 pontos baixíssimos para trabalhar somente 5 pontos de alça. Pulei o primeiro ponto e caminhei 2. Então, agora eu tenho aqui, ó, 2 pontos, o do marcador, e vou fazer mais 2 pontos. Então, logo nesse próximo ponto, eu faço 1. Tiro meu marcador, porque eu sei que esse é o meu terceiro ponto. 2, 3, 4, 5. Viro e vou continuar fazendo carreiras com esses 5 pontos baixos, porém pegando só a alcinha de trás. Como é que eu vou iniciar essa carreira? Faço uma correntinha, vou pular esse ponto que tá logo aqui seguido, olha, já vou pegar no primeiro ponto baixo só a alcinha de trás para fazer o meu primeiro ponto. 1, na alcinha de trás do seguinte, 2, 3, 4, só trabalhando a alcinha de trás. 5. Viro o trabalho e começo tudo de novo para dar início a mais uma carreira. Uma correntinha. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Eu vou pular essa correntinha aqui, ó, que está seguida ao meu ponto que está na agulha. E já vou entrar no ponto baixo seguinte. 1, pegando também só a alcinha de trás. 2, 3, 4, mais 1. 5. Eu fiz aqui 3 carreiras. Eu vou fazer um total de 7 carreiras. Dessa mesma forma, vou fazer dos 2 lados da bolsa, tá? Isso aqui é onde a gente vai prender a nossa argola. Então, eu vou fazer 7 carreiras. Quando eu terminar, eu vou deixar um pedaço de fio para costura. Vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês. Então, a gente vai fazer 7 carreiras, pegando só a alcinha de trás, mantendo 5 pontos baixos. Vai ficar assim quando você fizer as 7 carreirinhas. Eu cortei o meu fio, deixando aqui mais ou menos 30 centímetros, coloquei na agulha de tapeçaria, olha, porque agora nós vamos prender a argola de acabamento aqui da alça. Nós vamos usar uma argola, é uma argola de 5 centímetros, eu vou colocar aqui. E vamos costurar. Olha, a argola é opcional, tá? Vamos costurar um ponto da bolsa com um ponto da nossa alcinha aqui.
Vou arrematar o meu fio e vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Eu já marquei onde é o meu ponto central aqui na dobra e vou fazer a mesma alcinha lá. Vamos dar início à alça da bolsa. Eu vou começar deixando aproximadamente 20 centímetros de fio para amarrar a minha alça depois na argola. Então, eu vou começar fazendo 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular essa primeira correntinha aqui, seguida a alcinha que tá na minha agulha, vou introduzir na seguinte e vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. Vou virar o trabalho, faço uma correntinha, vou pular essa, vou no meu primeiro ponto baixo, pegando só a argolinha de trás e vou fazer um ponto baixo para cada um, prestando bem atenção para não ultrapassar 7, para a alça ficar sempre da mesma largura. E assim eu vou fazer uma quantidade de carreiras até atingir o tamanho desejado. Então, eu vou fazer aqui e mostro e volto para mostrar para vocês quantos centímetros que ficou a minha alça, tá bom? Só ir virando e trabalhando sempre na alcinha de trás, porque assim você vai obter esse efeito que parece uma sanfoninha. Olha, viro uma correntinha. Vou no primeiro ponto baixo, pegando a alcinha de trás e sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer a minha alça e volto já com ela pronta para a gente aplicar na bolsa. Tenho aqui a minha alça confeccionada. Eu fiz uma tira de aproximadamente 1 metro de comprimento. Antes de aplicar na bolsa, você vai dar uma leve esticadinha para ajustar os pontos, porque senão depois a alça fica maior do que o desejado, tá? Então, eu fiz uma tira de 1 metro, porque eu quero 1,10 m. E agora, a gente vai costurar na argola da mesma forma que a gente prendeu essa parte menor. Tá? Antes de cortar o fio, você deixa aí uns 20 centímetros para a costura. Vamos fazer a costura com a agulha de tapeçaria mesmo. Deixo aqui uma parte, olha, de mais ou menos uns 2 centímetros. Para fechar a nossa bolsa, nós faremos um cordão de correntinhas com aproximadamente 40 centímetros. E vamos deixar um pouquinho de fio na ponta, por onde a gente vai passar as pérolas. Vamos lá prender o nosso cordão de correntinhas para fazer a amarração da abertura da bolsa. Aqui no centro, deixa eu virar assim, ó. Bem nessa parte central aqui, logo abaixo do acabamento, eu vou introduzir a agulha, pegando as duas partes da bolsa e vou trazer o meu fio. Deixo aqui mais ou menos uns 2 dedos, vou introduzir a agulha e vou puxar a outra ponta do fio, ó. Tô passando dos dois lados, tá vendo? Vai ficar dessa forma, ó. Aqui nas pontas, eu vou passar, em cada uma das pontas, eu vou passar 3 pérolas dessas maiores.
Passei as pérolas, dei um nozinho. As pérolas, elas estão na correntinha, ó. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Tá vendo? Elas estão correndo na correntinha. Então, eu posso cortar aqui embaixo, fazer a mesma coisa lá na outra ponta. Está pronta a nossa bolsa.